Quando nós estudamos os mártires dos primeiros séculos da Igreja, de todas as épocas, mas sobretudo aqueles dos primeiros séculos, nós percebemos que, dentre os vários prodígios e eventos milagrosos que estiveram presentes durante os seus martírios, o grande milagre, para além dos demais milagres relatados durante estes martírios, é a forma como eles suportaram, de modo heróico, o sofrimento, as humilhações, as torturas e mortes terríveis, de um modo que não é humanamente explicável. Isto está presente nas atas dos martírios de muitos destes primeiros campeões da fé, se destacando, por exemplo, a forma como aquelas jovens virgens cristãs dos séculos 2, 3, início do 4, apesar da sua fragilidade física, eram capazes de suportar alegremente tormentos que os mais robustos dos homens não seriam capazes de suportar. Isso impressionava os romanos, isso impressionava os antigos pagãos, como que aquelas pessoas tão frágeis e tão fracas, que eram para ser as primeiras a apostatar ante a simples visão do instrumento de tortura, eram as últimas a morrerem. Eram as que mais suportavam, eram as que mais suportavam as mais duras crueldades. Isso não era explicável do ponto de vista humano. Isso era reconhecido até pelos próprios cristãos, que viam os mais frágeis dos seus irmãos que eram martirizados ao seu lado, que encontravam neles a força para continuar lutando, suportando aqueles tormentos por Cristo. É o caso, por exemplo, durante aquele famoso episódio narrado por Eusébio de Cesareia, que se deu durante o Império de Marco Aurélio, no final do século II, as perseguições em Lyon, na Gália, atual França, no qual morreram o bispo, muitos padres, muitos diáconos, leigos e virgens. Os homens encontravam a sua força em uma jovem escrava cristã de 15 anos, chamada Blandina, colocada no meio da arena, no alto de um poste de madeira. Eles olhavam para ela e se diz lá que encontravam, que viam nela o próprio Senhor crucificado e recobravam as forças para continuar suportando tantos tormentos. Esse é apenas um dos muitos exemplos naquele tempo heróico de virgens, de pessoas frágeis, humanamente frágeis, que ante situações tremendas se mostravam inexpugnáveis, como fortalezas incapazes de serem tomadas. Isso não é explicado humanamente falando, humanamente do modo de vista humano, e os próprios romanos reconheciam isso e viam na fortaleza e na alegria com que esses mártires abraçavam a morte um motivo para a conversão. A Igreja, ela, mas além do grande poder que um dia ela exerceria sobre o mundo, durante a cristandade, enfim, de fato sendo a guia das nações, antes disso, ou isso só foi possível porque durante 2 séculos e meio, uma multidão de heróis deu o seu sangue para que a verdade triunfasse, em um mundo que era absolutamente hostil a essa verdade e a eles,
e convertendo e transformando a igreja de uma instituição perseguida, de uma seita odiada, na religião oficial do Império Romano. Isso só foi possível por causa de um grande milagre, que é o sacrifício dessas 10 gerações de cristãos dos primeiros séculos. Essa é uma lembrança que nós sempre devemos alimentar e que encontra profundas raízes teológicas e escriturísticas naquelas palavras de São Paulo: quando sou fraco, é aí que sou forte. Isso poderia ser dito por todos os fiéis dos primeiros séculos que suportaram, ou que não, mesmo os que não chegaram ao martírio propriamente dito, mas que suportaram todo tipo de humilhação e de dificuldade para viver a fé no mundo hostil. Quando sou fraco, é aí que sou forte. Isso faz parte da própria essência do cristianismo. É algo que nós não podemos nos esquecer, sobretudo hoje, neste mundo adverso e como aquele que odeia a igreja.